Romanos capítulo 3, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ao qual, o que Paulo nos faz saber neste versículo do Novo Testamento é algo extraordinário, como mensagem das boas novas do Evangelho da graça de Deus, ao qual fala sobre Cristo Jesus, que deu a sua própria vida para nos remir dos nossos pecados. A intervenção de Deus, por meio do seu Messias, Jesus de Nazaré, trouxe benefícios incalculáveis para toda a criação de Deus, principalmente para a sua igreja remida, que ele comprou com o seu precioso sangue. Ele deu a sua vida pela sua igreja. Portanto, a obra de expiação foi o preço que ele pagou por todos os seus remidos, ao qual Deus propôs. O escritor fala de Cristo como pacto entre Deus e os filhos dos homens, como muitas outras alianças que foram estabelecidas entre o Criador e suas criaturas. Todavia, a proposta de Deus por meio de Cristo representa o mais precioso de todos os acordos que Deus já fez com a humanidade. Porque o que Cristo realizou em prol de toda a criação é algo que a mente humana é pequena demais para compreender tudo isto. Deus, portanto, nos deu o melhor presente, o seu unigênito Filho, ao qual Deus propôs para propiciação. Esta palavra propiciação nos ensina sobre um Deus irado e que com justiça deveria destruir a todos os seus inimigos, mas que uma atitude positiva aplacou a sua ira e o seu furor. O sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tocou a sensibilidade de Deus, o suficiente para que o juiz dos vivos e dos mortos se contivesse de seu furor, porque diz o Evangelho que agradou o moê-lo, como está escrito no Evangelho das Boas Novas, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Esta colocação feita pelo apóstolo dos gentios nos ensina sobre a fé perfeita no sacrifício do Cristo de Deus, como suficiente para tornar nula a sentença de condenação dos seus remidos, porque a morte de Cristo foi para desfazer a cédula de acusação que havia contra nós.
Sangue é vida, portanto, Cristo deu a coisa mais preciosa que Ele tinha por nós, porque Ele deu a sua vida pela nossa redenção mediante o sacrifício de propiciação, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Cristo é a justiça de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Com isso entendemos que a manifestação de Cristo para realizar a redenção dos homens pela sua propiciação foi, na realidade, a manifestação da justiça de Deus. Todo aquele que aceita a Cristo Jesus como Senhor e Salvador é tornado justo, não pela sua própria justiça, que porventura tenha feito, mas pela perfeita obra de redenção que Cristo fez para comprar para si mesmo a sua igreja remida, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Antes mesmo de Adão e Eva pecarem, Deus os fez saber que haveriam consequências pela prática do pecado. O Evangelho declara que o salário do pecado é a morte. Portanto, como todos pecaram, consequentemente, todos passaram a ser escravos do pecado com suas consequências. Cristo veio justamente para remir os seus escolhidos do pecado e seus efeitos, hoje e para todo sempre. Finalmente, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Essa paciência da parte de Deus é que se traduz por seu amor ilimitado pela humanidade. Por isso, nos faz ver que a tolerância da parte de Deus o fez esperar a plenitude dos tempos, em que, de acordo com o cronograma de suas realizações, Ele enviou Jesus Cristo para nos comprar com o seu sacrifício de amor. Por isso que o Evangelho nos diz que Deus é longânimo, compassivo e gracioso, porque Ele teve paciência o suficiente para suportar as falhas dos filhos dos homens. No momento certo, Cristo apareceu com a graça salvadora do nosso Deus. Esta mensagem é poderosa, maravilhosa, suficiente como luz para mostrar aos filhos dos homens que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ainda no tempo da velha dispensação, quando Deus deveria destruir a humanidade, Ele fazia promessas de, na plenitude dos tempos, nos enviar o seu Filho Jesus para nos remir dos nossos pecados. E isso aconteceu dentro
do cronograma da graça divina, em que aqueles que se rendem a Cristo Jesus recebem o perdão dos seus pecados. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.